Boa noite, moçada linda, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gratidão por ter cada um de vocês aqui. Como é que vocês estão, meus amores? Espero que todos bem. Vamos para mais um tema. Eita, revelado! Qual foi o último pensamento da criatura, dele ou dela, sobre você? Vamos ver se essa pessoa, o que ela pensou, qual o sentimento que gerou esse pensamento, tá? Às vezes foi mais de um pensamento, por isso que eu vou tirar 8 cartas de cada deck, tá? Vamos ver o que o tarô tem para revelar sobre o último pensamento dessa pessoa com relação a você, sobre você, tá? Primeira opção é o tarô Céu e Terra com esta pirâmide. Hoje trouxe só 2 opções, tá? Segunda opção, o tarô dos vampiros, tarô V com esta pirâmide. Pause o vídeo para você escolher com calma, se ainda não conseguiu escolher, tá? Ou assista as 2 opções e veja qual mais encaixa para a sua realidade, para a sua situação. Tá bom, meus amores? Vamos lá para a primeira? Vamos lá, vamos ver o que essa pessoa pensou, o que essa pessoa que você mentalizou aí pensou sobre você. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aí. Já pulou, não, pulou mais de uma e assim eu não gosto. Eu gosto de casa por casa, tudo mentalizadinho. O que pensou? Teve algum pensamento agradável? Algum pensamento desagradável? Como é que foi esse pensamento, hein? Qual foi o pensamento mais forte? Qual o pensamento que saiu puxando todos os outros? Se a pessoa ainda pensa nisso que ela pensou, o que ela sentiu ao pensar? Por que ela chegou nesse pensamento, neste sentimento? Nessa energia, vamos ver tudo aqui, tá, meus amores? Vamos lá. 7 de ouros. O pendurado. Cavaleiro de ouros. 8 de paus. A morte. A sacerdotisa. 4 de paus. E rainha de copas. Eita, nós, olha só. O último pensamento dessa pessoa com relação a você é: talvez as coisas não tenham saído do jeito que a pessoa planejou. Mas a pessoa parece que não desistiu de você, apesar de poder ter uma situação que impede hoje de vocês estarem juntos. Pode ser qualquer situação, não estou falando de triângulo, não. Pode ser qualquer situação para quem está afastado que impede vocês de estarem juntos, né? Brigas, um término mesmo, ou até a situação de triângulo também. Seja o que for, né, que causou afastamento para quem está afastado, isso deixou essa pessoa, esse pensamento deixou essa pessoa totalmente impotente, se sentindo impotente e um pouquinho vitimizada, tá? A pessoa, vamos lá, Cris, resume, vamos lá. A pessoa, ela teve um pensamento de que gostaria de ter tido algo a mais com você, ou de ter falado mais coisas para você, ou de ter aproveitado mais o tempo que tinha com você. Sabe, igual esse homem aqui que está esperando os frutos ficarem maduros para colher. É uma pessoa que esperava mais, esperava essa colheita. E esse pensamento, o primeiro pensamento que foi puxando os outros foi esse. Poxa, eu esperava mais. Eu esperava ter mais com você, eu esperava ter mais nessa relação, ou eu poderia ter feito mais, principalmente olhando a carta do pendurado. Por que eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito para talvez a gente estar juntos, né? Para nós estarmos juntos agora? Por que eu não me decidi? Por que eu me senti impotente? Por que eu fiquei de pés e mãos amarradas? E agora eu estou aqui com esses pensamentos de vitimismo, de impotência, por quê? Eu poderia ter muito bem oferecido estabilidade, olha o cavaleiro de ouros aqui. Eu poderia muito bem ter valorizado a pessoa maravilhosa que estava do meu lado. Gente, eu não sei por que eu estou falando no passado. Se não for passado, se não for a pessoa do seu passado, dá para encaixar. Eu poderia ter valorizado mais, eu tenho que valorizar mais, mas por que eu estou nessa impotência toda? Por que eu não admito que eu não vivo sem essa mulher, esse homem que é você? Olha aqui. O pensamento mais forte dessa pessoa foi um pensamento de ansiedade. Foi um pensamento de querer ir até você. E se tem distância geográfica, a pessoa ficou com vontade de criar asas, virar um Pégasus e ir em sua direção. É uma carta que fala de vontade de falar com você. Esse pensamento foi forte o suficiente para ter feito essa pessoa ter essa ansiedade, para causar ansiedade nessa pessoa e ela ter vontade de se comunicar com você.
Para muitos aqui, a pessoa até chegou a falar com você. Afastada ou não, com problemas ou não entre a relação de vocês, a pessoa chegou a falar com muitos aqui, chegou a falar com você. Foi nesse momento que ela começou a pensar demais no que fez, no que não fez de errado, né? Que poderia ter te valorizado. E a intenção que essa pessoa tem de te valorizar, mesmo que nunca te valorizou, Cris, essa criatura que eu mentalizei, nunca me valorizou. Nunca, sempre brincou comigo. Só que passou pelo pensamento, o último pensamento dessa criatura, mesmo que é uma criatura que talvez, né, não faça o que deve fazer para a relação de vocês melhorarem, é uma pessoa que pensou na estabilidade. O Cavaleiro de Ouros é aquele que quer ofertar estabilidade, quer compromisso sério. Só que olha só, essa pessoa ainda pensa nisso? A morte responde um não. Mas só que esse pensamento, de certa forma, não sei se vocês vão compreender, esse pensamento mudou um pouco essa pessoa. Ela pensou de forma tão profunda, esse pensamento causou tanto comichão nessa pessoa, que ela teve essa vontade de transformar algo aí na relação de vocês. Gente, esse último pensamento pode ter sido hoje. Não tem problema. Esse pensamento mexeu com essa pessoa, porque a morte saiu justamente aqui. Quando eu pergunto se a pessoa ainda pensa nisso, a morte fala que não. Mas esse pensamento foi transformador. A morte fala muito de transformação. Eu uso muito essa expressão aqui no canal, né? Parece que uma ficha caiu aí na cabeça dessa criatura aí, tá? O que essa pessoa sentiu? Uma espécie de amor platônico, só que é uma pessoa caladinha. É uma pessoa que fica bastante na dela. Olha só, a sacerdotisa saiu logo abaixo do pendurado. É uma pessoa que talvez esteja, né, esteja dando vazão aí pro ego, pro orgulho, não quer se mexer de propósito para não dar o braço a torcer. Mas é uma pessoa que pensou em você, que pensou na situação de você justamente porque quer estar com você, independente do tipo de relação que vocês viveram ou que vocês vivem. Porque essa pessoa gosta de você. Olha aqui a Rainha de Copas. Essa pessoa gosta de você. Ela só está fazendo questão, não é a pergunta que a gente fez para o tarô. Não, a gente não perguntou do sentimento, mas o tarô acaba falando. Porque eu perguntei o que a pessoa sentiu ao pensar, né? Que sentimento que apareceu a partir desse pensamento, desses pensamentos que essa pessoa teve. O sentimento de desejo de estar junto, o sentimento de querer estar com você. E esse sentimento forte aqui, que é o da Rainha de Copas. Só que é uma pessoa, pelo que está mostrando, no geral aqui, uma pessoa que parece estar parada. Se não estão afastados, é uma pessoa que está parada, não tem falado de sentimentos e não tem falado com você. Mas essa carta aqui fala muito de comunicação. Se ela está falando com você, ela pode estar agindo aqui na mutreta da sacerdotisa, não fala de sentimentos, mas é uma pessoa que gosta de você. Talvez ela esteja dando um tempo ao tempo. É só você encaixando, meu amor. Ela esteja dando um tempo ao tempo justamente porque ela acha que não é o momento, talvez, de se declarar. Acha que não é o momento ainda de ofertar para você essa relação mais séria. Não se sente preparada ainda. Ou existe para muitos aqui a situação que impede essa pessoa de estar só com você. Se entregar inteira para você. Esse tipo de pensamento, poxa, eu não posso me entregar, ou eu não quero me entregar, pelo menos por enquanto, causou ansiedade nessa pessoa, nesses últimos pensamentos. Foi, de certa forma, bom, tá, gente? A morte é uma carta feia, mas ela fala dessa parte linda que é da transformação. Esse pensamento foi transformador, apesar que não fez a pessoa querer agir de imediato, porque logo depois veio a sacerdotisa. Mas despertou muito as emoções dessa pessoa, esse último pensamento. Então, vamos resumir? Qual foi o último, ou quais foram, né? Os últimos pensamentos, porque é sempre assim, né, gente? Um pensamento puxa outro, já repararam? 17 segundos pensando numa coisa, a gente continua reforçando aquele pensamento e vão aparecendo outras coisas. De 17 em 17 segundos, a nossa mente vai puxando pensamento. É impressionante, né? Como que a nossa mente é. Por isso que eu falo pra gente não dar a trela pra nossa mente. Mas olha só, resumindo, essa pessoa pensou que poderia ter tido mais com você, vai encaixando, que poderia ter oferecido mais pra você, ou é uma pessoa que pensa que não é o momento certo dela tomar a atitude que ela quer tomar.
É uma pessoa que gosta de você, mas nesse momento se sente de pés e mãos amarradas, está se vitimizando um pouquinho, está se sentindo dodói da situação. Mas é uma pessoa que quer te valorizar, sabe que precisa te valorizar. É uma pessoa que sentiu até ansiedade com esses pensamentos que vieram, né? Causaram ansiedade e o desejo dessa pessoa de ir até você e de falar com você. E se ela não fez isso, foi por causa dessas duas cartas aqui. Para alguns aqui, igual eu falei, essa pessoa chegou até a mandar mensagem. E para outros aqui, essa pessoa ficou parada justamente porque ela parou para pensar. Poxa, eu preciso dar um jeito nessa situação. Vai encaixando se você está afastado ou não, não tem problema. Eu preciso dar um jeito nessa situação, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a forma que eu estou conduzindo as coisas, ou que eu estou deixando as coisas acontecerem. Eu preciso fazer, eu preciso sair dessa posição de pendurado e eu preciso me movimentar. Só que a pessoa preferiu por enquanto ficar quieta. Mas esses últimos pensamentos despertaram muito sentimento nessa pessoa. Ela parou e pensou, poxa, eu quero estar do lado dela, dele, que é você. Poxa, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu tenho um grande sentimento e que eu sei que é a pessoa ideal para mim. Eu preciso agir. De certa forma, esses pensamentos chamaram essa pessoa para ação, só que ela não foi para ação ainda. Ainda, mas pode ir, tá? Que ação, Cris? Te procurar. Dar um próximo passo na relação de vocês. Se não fez isso, esse pensamento aqui foi bem marcante para essa pessoa. Igual eu falo, a expressão, caiu a ficha, caiu uma fichinha aqui na cabeça da criatura, tá? Eu falo, e eu tenho medo de falar muito e acabar confundindo vocês. Mas eu acho que a maioria já acostumou comigo, né, gente? Vamos ver a segunda opção aqui. Qual foi, ou quais foram, né, os últimos pensamentos dele ou dela sobre você? Vamos ver. Pagem de espadas. Pensou e deu uma stalkeada ainda por cima, tá? Após que a hora que estava olhando as redes sociais, começou a pensar em você. Olha aí o imperador. Olha, 5 de ouros. Rainha de copas. 4 de ouros. Eita, as de copas, que lindo. 3 de espadas. Eita, miséria. Eita, sempre que tem que ter um garfo na bunda, né? Sempre tem uma merda, uma bosta, um garfo na bunda, pra atrapalhar. Não pode ser tudo perfeito. Mas vamos lá. Olha só. Essa pessoa pensou em você, ou ela pensou e correu para as redes sociais, ou ela estava navegando e parou lá em você. Parou para olhar suas fotos, suas postagens, porque o Pajem de Espadas fala muito de stalker também, assim como o 7 de Espadas. Mas o Pajem de Espadas, como pensamento dessa criatura, ela pensou, poxa, eu tô brincando, né? Ou eu brinquei. Eu não fui legal, eu fui imaturo. Eu machuquei essa pessoa, que é você. Eu machuquei. Só que eu não dou meu braço a torcer, eu sou imperador. E se vocês estão afastados, eu sou imperador e tô morrendo de ciúme. Eu tô quase arrancando as cuecas pela cabeça, mas eu vou ficar aqui no meu trono. Não sei até quando, mas eu pretendo ficar aqui no meu trono. E se vocês não estão afastados, é uma pessoa que não é dada a falar de sentimentos, mas é também uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? Eu amo o tarô por causa disso. A pessoa pode esconder o tanto que for, que o tarô vai lá e mostra. Olha que essa pessoa está sentindo a sua falta. 5 de ouros, a carta da miséria, a carta do mendigo. E, como último pensamento dessa pessoa, ela pode ter pensado, olha, eu sou um miserável, eu sou um sacana, filha da puta, que eu não dei a estabilidade que essa pessoa, que é você, merecia, merece. O que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com essa relação, ou o que eu fiz com a relação se eu gosto tanto dessa mulher, desse homem? É por causa da minha dificuldade de expressar meus sentimentos? Eu sou tão apegado a ela, a ele, que é você, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de expressar meus sentimentos, mas o meu coração vibra quando eu penso. Essa criatura, o coração dela chegou a acelerar, olhando as suas fotos, pensando em você. O coração dela chegou a acelerar, o as de copas, o transbordado amor. Olha o que ela sentiu quando pensou em você, uma vontade de voltar para você, e se vocês estão juntos,
O coração dela acelerou. Nossa, que homem, que mulher que eu tenho do meu lado e não tô sabendo valorizar. Tô aqui, ó, na minha banca de imperador. Ou para muitos aqui é um homem, uma mulher comprometida, casada, né? Situação de triângulo. E olha só, por que eu tô falando do triângulo, gente? Porque essa pessoa, ela justamente pensou em você, ela teve esses últimos pensamentos justamente por causa da situação desconfortável que está ocorrendo ou que ocorreu na relação de vocês, que é o Três de Espadas. O Três de Espadas fala muito de desgosto, briga, traição, uma coisa que machuca profundamente a alma, o coração. Se é uma pessoa imperador, se é uma pessoa que é comprometida, que já tem um império para cuidar, isso está doendo nessa pessoa. Ela sabe que está machucando você, por isso que ela teve esse pensamento, eu sou um miserável. Eu sou um grandíssimo filho da puta. Eu gosto desse homem, dessa mulher, e não posso ofertar o que eu preciso ofertar para ela. Eu gosto dela, só que eu tô aqui, ó, priorizando minha família, 10 de copas. Tá muito parecido com situação de triângulo. Mas se não for, dá para adaptar, tá, meus amores? A pessoa que sentiu aqui, para quem não tem compromisso, né? Para pessoa que não tem compromisso, se o seu ser de luz aí não tem compromisso, não é casado. A pessoa aí pensou no que deu de ruim na relação de vocês, na briga ou na traição que ocorreu. Não precisa ser traição só de ter ficado com outra pessoa, ter mentido para você, qualquer coisa que cause angústia, desgosto. Ela pensou e pensou assim, não, mas eu vou consertar isso, eu preciso consertar isso, que eu quero que a gente seja feliz. Eu quero ter o final feliz com você, eu quero ter esse final feliz. Esses foram os últimos pensamentos dessa pessoa. Dá para adaptar, sendo triângulo ou não. Eu vou falando, meus amores, vocês têm que ir colocando, encaixando na situação de vocês. O tarô está dizendo que os últimos pensamentos dessa pessoa, o primeiro que puxou, foi a pessoa pensando, nossa, eu sou infantil demais. Eu sou imaturo demais, mas também uma vontade grande de falar com você, mas para te ferir. E essa vontade de falar com você para te ferir fez ela começar a pensar em você. Pode ser também, igual eu falei, estava navegando nas redes sociais, foi lá olhar seu perfil. Ou, né, pensou em você, vou mandar uma mensagem desaforada. Vou mandar uma mensagem só para ver o que dá. Porque o pajem de espadas, ele machuca, até nas mensagens. Ele é desagradável, ele é inconveniente. Aí a pessoa pode ter pensado em você e ter corrido lá nas redes sociais para saber da sua vida. Principalmente se vocês não estão se falando, estão afastados. E se não tiver afastado também, a pessoa pode ter feito isso. Não, deixa eu olhar ela primeiro, ele primeiro nas fotos, deixa eu olhar o perfil dela, deixa eu segurar aqui, né? Deixa eu me segurar aqui para eu não mandar mensagem desaforada, porque eu sei que eu vou machucar. Eu sei que eu sou um bosta mesmo, um infantil, então deixa eu me segurar aqui. Ah, gente, desculpa, tem hora que eu tenho que falar. Sentiu ciúme, sentiu o sentimento de posse que tem o imperador, sentiu sua falta e pensou também, eu sou um miserável. Eu tô na falta. Eu estou em falta também com essa pessoa que é você. Tudo isso essa pessoa pensou. Por que eu não estou oferecendo tudo que essa rainha de copas maravilhosa ou esse rei de copas maravilhoso merece? Por que eu não estou oferecendo? Eu sou um miserável mesmo. Principalmente se eu for casado, né? Ai, mas eu tenho que pensar nas minhas posses. Ai, mas eu tenho que pensar na minha parte financeira. Ai, mas eu não posso me entregar completamente a esta relação. Ela sabe disso, ele sabe disso, que eu não posso me entregar. Que eu não posso entregar o ouro. Mas quando pensou em você essa última vez, o coração chegou a palpitar. Gente, essa pessoa, esse último pensamento dela, ela quis, né? Ela quis mandar mensagem, ela quis falar com você, mas ela sabe, né? Ela sabe que não está agindo correto, que não agiu correto com você. A carta 3 de espadas fala muito disso. Por isso que se ela não mandou mensagem para você de desaforo, desaforada, é porque veio depois, logo depois esse pensamento, mas que direito que eu tenho de falar alguma coisa? Que direito eu tenho de exigir alguma coisa? Se eu que causei dor no coração da pessoa que eu amo, da pessoa que eu gosto, da pessoa que eu quero ter um final feliz. E se for uma pessoa comprometida, ela pensou assim, eu não posso continuar nessa coisa de triângulo, eu não posso continuar machucando você e o parceiro, a parceira, não posso. Eu tenho que dar prioridade à minha família.
Tem muito aqui situação de triângulo sim, tá, meus amores? Mas essa pessoa, eu já falei, né? Não vou repetir. É uma pessoa que gosta de você. Aqui, nessa segunda opção, ocorreu algo aí entre vocês que causou dor, que causou angústia em você, né? E também nessa pessoa, porque ela tá se culpando. De certa forma, é uma pessoa que tá se culpando. Tá aqui, ó. Eu sou um miserável por ter feito isso ou por não ter feito aquilo. Por que eu não valorizo uma pessoa tão bacana, tão linda, tão maravilhosa que tá do meu lado? Se o meu coração transborda por ela, por ele, que é você, por que eu fico me segurando desse jeito? Ah, é porque eu tenho que preservar a família. Ou então, ah, é porque eu tenho que esperar essa ferida cicatrizar para depois a gente ter esse final feliz. Não adianta eu forçar nada agora. Tudo isso é aí os pensamentos que o tarô está mostrando que a pessoa teve. Os últimos, na verdade, pensamentos. Igual eu falei, um pensamento vai puxando o outro e o pensamento vai acabando puxando o sentimento. Igual puxou o sentimento dessa pessoa aqui. Deu um misto aqui de coração palpitando, de emoção, com um misto de tristeza, angústia, falta, desejo de estar com você, desejo de ter um final feliz com você, sentimento de posse. Um pensamento vai puxando o outro. E os pensamentos vão ativando os sentimentos. Que coisa, né, gente? Então é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo de luz a cada um de vocês. E até mais.